Não se assusta, só mexe o bumbum. Brasil! Oi, tudo bem? Nesse episódio nós vamos entrevistar uma psicóloga, a Alessandra. Nós vamos falar sobre os perigos da comparação que a gente faz nas redes sociais e também os perigos do autodiagnóstico feito por testes de internet. Ative a legenda e se inscreva no canal. Então, galera, eu sempre começo os episódios falando que chegamos a mais um. Mas dessa vez eu não quero dizer que esse é só mais um episódio, porque a entrevistada que está aqui hoje ela é muito importante para mim. Não só pelo número do canal, que é um dos vídeos mais assistidos, mas por toda a credibilidade e relevância que ela tem para mim e pela história que você construiu. Nossa entrevistada de hoje é a psicóloga Alessandra. Prazer, Alessandra, te receber aqui mais uma vez. Fico muito feliz por você ter aceitado. Desde o início você acreditou. Eu acho que para mim foi muito importante, porque você foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para esse projeto. Ainda é pequeno, mas já cresceu muito. Então eu fico muito feliz de ver que você me apoiou lá atrás, me apoia hoje, sempre fala as coisas para continuar me apoiando. Sim. Obrigado por você estar aqui de novo. Eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço o carinho que você sempre teve comigo, né? Desde o início, desde quando nós nos conhecemos há anos atrás, né? Um carinho muito grande, tanto seu por mim, quanto meu por você. E para mim é uma honra estar aqui nesse projeto. Um projeto que eu acredito, um projeto que eu incentivo e um projeto que me faz sentir muito, muito feliz mesmo de ver acontecendo. É um crescimento seu, é um crescimento para a comunidade, então você pode ter certeza que ver você nesse caminho enche não só eu, mas muitas pessoas de alegria e de incentivo, motivação para realizar mesmo sonhos e colocar as coisas em prática. A ideia é essa. Eu quero muito realizar esses sonhos, já realizo, mas que todos também possam realizar. Sim. Isso que eu falei um pouco na intro, quando eu ia soltar essa temporada, eu falei muito disso, de que cada um consiga e busque realizar os seus sonhos, né? Sim. Você pode ter certeza que esse projeto seu, sendo colocado em prática da forma como você está colocando, serve de exemplo para muitos jovens, né? Que sonham ter uma carreira, que sonham ter um crescimento. Hoje, né, dentro da sociedade que a gente está inserido, essa parte de visibilidade, de internet, né, essa parte de mídias sociais está muito grande e é de extrema importância. Então, muitas pessoas, principalmente jovens, vão se espelhar em você para saber que, não, se eu for no caminho certo, se eu conseguir colocar minhas ideias em ordem e colocar em prática aquilo que eu almejo, não tenho que me segura, eu consigo. Então você pode ter certeza, está sendo um grande exemplo para a nossa comunidade e para os jovens que vão buscar cada vez mais entrar nesse caminho. E o nosso tema hoje é a diferença e relação entre transtornos e os sintomas da sociedade moderna. Por que eu achei interessante trazer esse tema? Hoje a gente vê, eu vejo em mim também, que a correria do dia a dia, não de um dia, uma semana, mas de um geral, da sociedade no geral. Tudo é muito corrido, tudo é muito em cima da hora, a gente vem com tudo na hora que a gente quer, uma sociedade imediatista, que várias coisas fazem que isso aconteça, e que eu acho que a gente está confundindo um transtorno com os sintomas da correria ali do dia a dia. Mas antes da gente falar realmente sobre isso, como que você define a sociedade moderna hoje? Dessa geração Z, se eu posso falar assim? A sociedade moderna, dentro do que eu vejo, dentro da minha vivência, né? Nada teórico, nada técnico, dentro da vivência que eu tenho de consultório e também de vida, né? A sociedade moderna ela está caracterizada por um crescimento muito grande das tecnologias, um crescimento muito grande relacionado às questões de incentivo à ciência, ao crescimento das mídias sociais, coisas nesse sentido. Só que ao mesmo tempo que dentro da sociedade moderna nós temos os benefícios
relacionados a essas questões de visibilidade, de informação, de conhecimento, acesso fácil, né, bem mais fácil às coisas, a gente também tem um lado negativo, que são as famosas fake news, né, as coisas que são negativas dentro dessa linha de raciocínio, está sempre relacionado a isso, a desinformação, né, é o desserviço que certas pessoas fazem. Então, a sociedade moderna, ela tem essa 50%, 50%. De um lado, os benefícios de toda a tecnologia que foi desenvolvida, tudo que a gente vê hoje a nosso favor, mas de outro lado, o comportamento negativo, as pessoas que prestam desserviço à comunidade, que criam situações, os dia a dia, né, os dias atuais já não estão sendo tão fáceis assim, né, e ainda vem pessoas e criam ainda mais situações para poder gerar um desconforto, uma sociedade um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, né? Então, a meu ver, a sociedade moderna, ela é caracterizada por esse avanço, mas também por um retrocesso. Então, gera essa dualidade aí, né? Entre os benefícios e os malefícios. Isso é em tudo na nossa vida, Nestor, né? Tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. É claro que as tecnologias, a forma como a sociedade está evoluindo, isso gera uma coisa muito boa, né? Um exemplo é a pandemia. Num espaço de tempo tão curto, a gente conseguiu uma vacina que salvou tantas vidas. E isso é uma realidade oriunda da sociedade moderna, do incentivo à ciência e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, acontece várias outras coisas que geram um comportamento um tanto destrutivo, né, em relação, não a essa questão de saúde não, mas em relação a tudo na vida da gente. Todas as vezes que a gente acessa um conteúdo e aquele conteúdo não é um conteúdo fidedigno, todas as vezes que é disseminado mentiras, né, então tem um lado positivo e também tem um lado negativo. As tecnologias avançam, ajudam, mas se nós, como seres humanos, como pessoas, soubermos usar aquilo da forma correta. Então depende muito da gente também, usar em nosso favor. Você fala dessa realidade que é a que a gente tem hoje, mas como que isso interfere na nossa saúde mental? Como que tudo isso, não no sentido de fake news, igual você comentou, tá super certo, mas no sentido assim, como que isso interfere no nosso dia a dia mesmo, assim. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que, hoje eu tenho tal transtorno, alguma coisa assim, mas porque viu na internet alguma fake news e se colocou isso para si mesmo. Além disso, o que mais que isso interfere no nosso dia a dia? Dentro das possibilidades que nós temos hoje em dia, né, da forma como a gente vive, das informações que nós temos, das coisas que nos são apresentadas através não só das mídias sociais, mas, né, da vida como um todo, nós temos aquele padrão específico que a sociedade impõe. A meu ver, dentro da minha experiência clínica, dentro da minha experiência com as pessoas que vão até mim, não só lá no consultório, mas também nas outras funções sociais que eu exerço na comunidade, né? O que eu vejo que gera um transtorno, que gera um comportamento distorcido, uma realidade distorcida, é o padrão que é imposto. Porque nem sempre a gente consegue suprir ou, né, responder a esse padrão específico que é criado. Que as pessoas veem como uma necessidade? Exatamente. E o transtorno, ele é caracterizado justamente por isso. Então quer dizer que não é porque uma pessoa... Não é que esses sintomas não são um transtorno, então, pode ser que eles sejam. Sim, porque o transtorno, a própria palavra fala, né? Ela diz por si só, transtorno, ela vai transformar uma realidade normal em algo distorcido. Então, o transtorno ele é caracterizado por pensamentos, comportamentos, sensações, tudo isso relacionado a situações que são de fora para dentro. Então, se você adquire um comportamento distorcido, você está adquirindo aquilo a partir de algo que a sociedade está te impondo, dentro desse contexto específico que nós estamos conversando aqui.
né? Então, o transtorno ele é caracterizado pela transformação dos nossos pensamentos, comportamentos, tudo que fica distorcido dentro de nós e tira a gente do nosso padrão de normalidade é caracterizado como um transtorno. Dentro dessa pergunta que você fez, né, se a atualidade, né, gera esse tipo de transtorno, sim, o que eu tenho visto é que o padrão pré-estabelecido pela sociedade é muito alto. É muito alto e a gente não consegue seguir. Nem alcançar? Não, uma coisa puxa a outra. Uhum. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de padrão de corpo. Né? O padrão de corpo. A pessoa tem que ser magra, tem que ser atlética, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Então, dentro do padrão social, nós temos que seguir aquela pré-determinação, que aí embute dentro da nossa mente, da nossa vivência, que para a gente ser considerado bonito, para a gente ser considerado aceito socialmente, nós temos que seguir um padrão de beleza que é isso. Esse estabelecido e pronto. Esteticamente é isso. Ponto final. Só que aí a gente vai ver a realidade, que aí já é outra coisa. Uma pessoa, para poder ter aquele padrão estético que a sociedade impõe, não tem jeito dela trabalhar de manhã e de tarde, muitas vezes tem que trabalhar à noite, não tem jeito de se alimentar da forma como uma pessoa, para ter esse padrão, se alimenta, porque ela ganha um salário mínimo. Não tem jeito de frequentar uma academia, porque nem a parte financeira dela e nem o tempo que ela tem permite que isso aconteça. Então, o que eu estou querendo dizer é, cuidar da nossa saúde, ela é fundamental. Mas se comparar com o outro, tá gerando um malefício, não um benefício. Então, dentro dessa questão do que se espera do corpo, eu sempre ressalto, a saúde ela é em primeiro lugar. Se a gente busca essa transformação pela nossa saúde, é algo positivo. Mas se a gente busca esse processo de transformação em vista de ter o corpo que a sociedade impõe, aí é doentio. Porque nem sempre, exatamente, porque nem sempre a sua realidade consegue prover para você formas de ter aquilo que você está tentando ter. Então, tem que estar muito bem esclarecido isso. Ter uma saúde física é fundamental, mas a saúde mental tem que andar juntinho com a saúde física. Se você se cobra para ter o padrão de beleza que a sociedade impõe, você já está dentro de um processo de transtorno, onde o seu pensamento já começa a ficar distorcido. Se eu não for igual a tal pessoa, eu tô feia. Se eu não emagrecer, eu não vou ser aceita. Se eu não fizer isso no meu cabelo, se eu não... tal pessoa é assim, tal pessoa... Não. É isso que caracteriza uma distorção da realidade. Aí as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis, você não consegue alcançar o padrão, porque fisicamente você não consegue, porque financeiramente você não consegue, porque socialmente é impossível de alcançar, e aí começa todo o processo de o que eu mais vejo hoje em dia no consultório, né? Essa palavrinha chamada frustração. As pessoas hoje em dia mais sofrem por frustração. Ficam frustradas por não alcançar seus objetivos, ficam frustradas por receber alguma negativa, sempre dentro desse processo de buscar ser aceito, buscar se posicionar dentro de um padrão pré-estabelecido, a frustração acaba chegando. Então, e você acha que isso é uma coisa só dessa geração? Ou nas outras também era assim? Porque uma coisa que eu acho agora, eu sou dessa geração e falando dessa geração, mas que a geração que eu tô hoje, a Z, eu vejo que ela é muito assim, casquinha de ovo, vou falar assim, mas você vai saber dizer da forma certa. Qualquer coisa já tá frustrado, principalmente porque, não sei se vai ser certo falar isso, qualquer coisa você me corrige. Por exemplo, os pais dão tudo pra criança. A criança não pode se machucar, não pode acontecer nada que... Não faça machucar, não se machucar, pô. Os pais tentam preparar tudo para a criança e deixar tudo pronto. E quando ela cresce, não pode acontecer nada que já vem a frustração. Sim.
Você acha que isso é uma coisa só da minha geração ou anteriormente também era assim? Eu acredito que anteriormente também já tinham características, mas nas gerações anteriores existia mais dificuldade. Uhum. Hoje em dia as coisas estão mais fáceis, estão mais acessíveis, estão no alcance da nossa mão. Por exemplo, eu quero essa caneca aqui, mas eu não tenho dinheiro para comprar ela. Aí eu pego meu celular, divido ela em 10 vezes sem juros e tenho o que eu quero. Uhum. Independente de eu ter ou não ter o dinheiro para pagar no próximo mês, mas eu consegui aquilo que eu quero. A diferença dessa geração para as gerações anteriores é justamente isso, a facilidade, a praticidade que nós temos para alcançar aquilo que a gente quer. Se fosse no sentido de alcançar sonhos, projetos, igual o que eu falei para você no início da nossa conversa, né, que é a sua realidade, né, de lutar, construir e ser exemplo hoje em dia para vários jovens da nossa comunidade, tudo bem. Mas é sempre relacionado a coisas fúteis. Não tem nada contra as pessoas terem bens, terem coisas boas, que possam colocar aquilo à disposição para ter mais praticidade, facilidade, qualidade de vida. Só que qual é o custo disso? O quanto isso tem custado? E o custo que eu falo é na questão de não só o financeiro, mas o preço que está sendo pago para poder ter tudo aquilo que quer. Eu sempre falo lá no consultório que tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. Uhum. E hoje em dia a gente está visando muito mais o que tem preço do que tem valor. Eu posso ter um iPhone de última geração, porque meus pais proveram isso para mim, e tudo bem, não tem problema. Mas eu sei o quanto custou aquele iPhone. Eu sei o quanto meus pais ralaram para poder me dar aquilo. Eu sei o quanto eu teria que trabalhar para poder ter uma coisa daquela. É nesse sentido. A diferença das gerações anteriores para essa geração, eu acredito que seja justamente isso. Não que antigamente não tinha. Tinha. Mas não da forma exacerbada que está tendo agora, justamente por a sociedade moderna ter tantas facilidades quanto está tendo agora. As pessoas, principalmente os adolescentes e jovens, não sabem mais o valor do trabalho, o valor do dinheiro, o valor da família, o valor de uma amizade, né? Então, essa parte dos valores acabou ficando distorcida. Ressalto de novo o que eu sempre trabalho no consultório. Tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Se a gente mistura as duas coisas, não dá certo. Sabe uma coisa que você fala que o pessoal dá muito valor, por exemplo, em iPhone e tudo isso? Acho que mês passado eu fui para Dourados, que é uma reserva indígena lá no Mato Grosso do Sul. E assim, lá você vê que é uma realidade totalmente diferente da nossa. E eu acho super importante, se algum dia alguém tiver a oportunidade de conhecer, não só esse lugar, mas qualquer outro, porque assim, lá eles ficam felizes com pão. Entendeu? Isso é tudo que eles têm. O pouco já é muito. O pouco já é muito. Você vê algumas situações que, assim, para nós, se eles tivessem o que a gente tem, eles seriam as pessoas mais ricas do mundo, entendeu? E eles não... E eles fazem tudo isso com uma simplicidade, acho que eles nem, não sabem o que eles vivem, não têm essa noção. E hoje a gente tem, olhando comparado a eles, a gente tem tudo. E mesmo assim a gente passa por várias coisas. E quando alguém chega lá no seu consultório, ou que você vê essas situações assim, como que você enxerga uma pessoa, por exemplo, que tem tudo, e mesmo assim não está feliz? Esse, quando eu falo que tem tudo, é que tem a capacidade, no mínimo a capacidade, porque eles nem capacidade eles têm. E mesmo assim encontram problemas. E quais são esses problemas, na maioria das vezes? O primeiro problema é lidar com a frustração, né? O que eu vejo hoje em dia, principalmente dentro da realidade do consultório, é que a maioria das pessoas não consegue nivelar isso, entender até que ponto a gente se frustra dentro de um objetivo e essa frustração é positiva, é aquilo que impulsiona a gente a querer mais coisas, a crescer, a aprimorar. Isso é positivo, isso não é ruim. E ela vem lá da frustração também. Você se frustrando, você vai agindo da forma correta, entendendo a frustração da forma correta, você vai se policiar, vai se capacitar e vai fazer por onde
melhorar para poder, na próxima tentativa, dar certo. Mas a maioria das pessoas dessa geração específica, né, tem uma deficiência justamente nesse processo. Tem uma barreira ali. Para quê? Para que eu não consigo, então eu não consigo, eu não sou capaz, eu nunca vou ter. E aí essa frustração vai gerando outras coisas e vai acrescentando outros sintomas até chegar num ponto que a pessoa desiste. E isso é muito triste, Sim, porque como é que vai ser o nosso futuro? E os futuros profissionais? E na hora que esbarrar com um professor na faculdade que te impede de fazer as coisas que você gostaria, que não te avalia da forma correta, que te diminui diante dos seus colegas. Isso é uma realidade que pode acontecer. Eu acho que todos nós que fizemos faculdade já passamos por isso, né? Ou no ambiente de trabalho, você não vai lidar só com pessoas que te falam o que você quer escutar, você não vai lidar só com pessoas que te incentivam, você também vai aprender, você vai ter que lidar com críticas, você vai ter que lidar com pessoas que vão tocar lá na tua ferida, onde vai doer. E que eu vejo um ponto forte, E aí que tá. não, eles parecem que não querem passar por isso. Eu estou errado. Vou dar por exemplo, eu sou um desses também. Não tô falando dos outros, eu sei que eu sou assim. Eu ia falar dos outros, eu ia falar de mim. Teve um ano que eu acho que eu troquei de trabalho umas 3 vezes. Tudo isso, não tô gostando, vou pra outro, tô gostando, vou pra outro. Por quê? Porque mesmo que eu não enxergue isso de forma clara, é porque eu não quero lidar com aquilo. Eu troco achando que vai ser melhor, vou pra outro, porque eu acho que é o melhor. E no fim, se eu não desenvolvo a minha capacidade de entender, de lidar com essa frustração, eu não vou chegar a lugar nenhum, só vou ficar pulando. Só que nós temos que pensar também, né, assim, ó, não é que todos os casos são iguais. Uma coisa é você aprender a lidar com a frustração e lidar com esse processo de amadurecimento e transformação natural, né, que o sofrimento, as barreiras, as situações delicadas do dia a dia, da vida como um todo, trazem pra gente. E outra coisa é você fugir da situação. Você pode trabalhar num lugar onde tenha pessoas que gerem um certo desconforto, mas você tem que saber dosar e medir esse desconforto que é gerado, justamente para poder saber se você tem que trabalhar esse processo de amadurecimento dentro de você, ou se você realmente tem que procurar um outro lugar, porque senão a gente acaba misturando as coisas. Ao invés de a gente trabalhar a questão de amadurecer e fazer o que tem que ser feito, a gente mistura as coisas. Ou eu fujo, ou eu me coloco dentro de uma situação onde eu aceito, eu tenho que sofrer mesmo e pronto, acabou. Então, o equilíbrio é muito importante. A gente achar um ponto de equilíbrio é muito importante. Nem fugir porque você está sendo contrariado e frustrado diante das situações do dia a dia, e nem se submeter a certas coisas que você não precisa submeter. Porque senão fica muito difícil de avaliar aí, né? Dá a impressão que a gente está falando, você tem que aceitar isso e pronto, acabou. Não, não é isso. Você tem que achar um ponto de equilíbrio. Nem a fuga e nem a submissão. Achar um ponto específico onde a gente consegue viver de uma forma equilibrada, ser feliz de acordo com as... ser feliz de acordo com as possibilidades que a gente tem, mas também saber se posicionar e saber muito bem o que a gente quer. Aí que está uma questão extremamente importante, que é o autoconhecimento. Que é complicado. Sim. Se eu sei o que eu quero, se eu sei onde eu quero chegar, se eu tenho meu norte, eu não vou me submeter a qualquer coisa, mas também eu vou me permitir passar pelo processo de maturação. Então, isso é muito importante. Eu uso sempre aquela fala do livro da Alice no País das Maravilhas, sabe? Sei, acho que eu sei qual frase você fala, que eu gosto muito dela. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a gente sabendo quem nós somos, o que nós queremos e qual é o nosso norte, a gente sabe ponderar, a gente sabe equilibrar, a gente sabe usar todo esse processo de amadurecimento a nosso favor. Mas se qualquer caminho serve, nós vamos ficar sempre frustrando e não consegue chegar a lugar nenhum. Muito legal. Só para comentar,
Tem um psicanalista que eu sigo no Instagram, que eu achei muito legal, que ele fala que a gente está numa geração sem sentido. Diferente de todas as outras. A gente está numa geração sem sentido, meio sem propósito, sem saber onde a gente vai chegar. Você comentou, como vai ser os profissionais daqui 30 anos? Entendeu? Mas partindo para outra pergunta, o que podemos fazer para perceber esses sintomas antes que eles se tornem sérios? Os sintomas que são adquiridos ao longo do tempo. Por viver essa realidade. Bom, as principais queixas que a gente recebe, né, ao longo da caminhada, ao longo do processo dentro da clínica, são sintomas ansiosos, sintomas depressivos, né, os sintomas do pânico, né, que é muito desenvolvido. Por quê? A ansiedade, ela é o excesso de futuro. Então, se a gente está projetando um caminho e buscando algo lá na frente, nós estamos sonhando vivendo lá na frente. Lá no futuro. Uma coisa é o projeto e outra coisa é você sofrer por antecedência. Os projetos são necessários e a gente precisa ter. E precisa muito ter projetos. O ser humano, ele é movido pelos sonhos que ele tem. Se você não tem um projeto, se você não tem um sonho, se você não tem algo que você almeja, que você queira para sua vida, você fica estagnado e fica na mesmice. Para mim tá bom assim, eu vou acordar, trabalhar, voltar, tomar banho, jantar, deitar, dormir, acordar, trabalhar, voltar, tomar banho. Acabou aí. Acabou. Aí que vem a perda de sentido que você acabou de falar sobre o psicanalista que você segue no Instagram, né? Agora, a ansiedade é quando isso fica um tanto quanto exacerbado. Nós, seres humanos, temos ansiedade positiva e ansiedade negativa. A ansiedade positiva é aquela que nos motiva, é aquela que nos impulsiona, é aquela que nos protege, porque isso vem lá da época das cavernas. Tem pessoas que falam assim, eu tenho ansiedade. Não. Todos nós temos, justamente pelo método que foi desenvolvido lá atrás. O que fez o ser humano evoluir desde lá da época das cavernas foi justamente o medo. Você já assistiu aquele filme Os Croods? Sim. É justamente aquilo. O que o pai falava para os filhos? Não lembro. Não pode, é perigoso. Até que a garotinha vai e sai. Até que ela vai e sai e vai conhecer algo diferente. O medo fez com que eles sobrevivessem. Mas a partir do momento que aquele medo impediu eles de evoluir, de se transformar, a sobrevivência ficou praticamente nula. A ansiedade funciona da mesma forma. Ela vem desde lá de trás, no medo que fez com que a gente sobrevivesse. Mas ela, em excesso, aprisiona, limita e faz com que a gente não consiga alcançar nossos objetivos, faz com que a gente não consiga sair do lugar justamente para poder ter tudo aquilo que a gente quer ter. Hoje eu vejo essa situação. A ansiedade é o mal do século. É o que está em alta. Por quê? Ao invés de ser trabalhada essa ansiedade positiva, no sentido de vou usar isso a meu favor para que eu consiga as coisas que eu sonho, que eu almejo, ver como negativa. Eu não consigo, eu não vou. E se? Muito triste. E se eu não conseguir? E se não der certo? E se for negado? E se? Esse é uma gaiola emocional que é criada ao nosso redor. E aí, por medo de tentar, não sai do lugar. Aí se torna algo negativo. E aí vem os sintomas, que é o que você perguntou. Palpitação, mal-estar, um medo excessivo, né? Os sintomas se tornam físicos, é uma forma do corpo gerar um alerta pra gente, né? Então, presta atenção, tem alguma coisa que não tá certa aqui dentro, né? Então, os sintomas começam aí, quando a gente começa a pensar demais e agir de menos. Quando o medo começa a ficar maior que os nossos sonhos. Aí, você tem que ficar em alerta. A ansiedade é o que mais gera sintoma. Tem processo depressivo? Tem processo depressivo. É grave? Extremamente grave. Tanto um quanto o outro são doenças. E a gente tem que tratar como doenças. Mas a ansiedade, nesse contexto atual, é o que mais está exacerbado. E, Alessandra, como que você pode explicar, por exemplo, a diferença? O que caracteriza um transtorno mental em comparação com uma reação normal ao estresse? Uma coisa é eu estou estressado, outra coisa já está
vivendo por isso e virar um transtorno? O estresse ele é gerado por situações do dia a dia, né? Por exemplo, um ambiente hostil no trabalho, uma crise familiar, uma crise financeira, tudo isso gera um nível de estresse na gente. E até mesmo a rotina do dia a dia, né? Coisas que a gente vive na nossa rotina. Aqui dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade, nós não temos isso, mas, por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, uma cidade maior, a rotina de pegar trânsito, o medo de ser assaltado, coisas nesse sentido, tudo gera o estresse. Isso é o estresse. Estresse normal de coisas que a gente vive e que são inevitáveis. Vai ter que passar por isso para poder viver. O transtorno, ele já é diferente. Ele é aquilo que a gente falou no começo, né? Um processo de transformação do nosso pensamento, do nosso comportamento, que nos limita. Então, as limitações geradas pelo nosso pensamento e pela forma como a gente está se comportando, o que tira do padrão de normalidade é o que caracteriza o transtorno. Então, a diferença é essa. O estresse está relacionado a situações do dia a dia que são inevitáveis, que fazem parte da nossa rotina para que a gente possa trabalhar, conviver em sociedade e assim por diante. O transtorno são aqueles comportamentos fora do padrão de normalidade que nos limitam e que fazem com que a gente não consiga exercer nossas funções e viver de uma forma mais tranquila. Então, a diferença está justamente aí. E como esse estigma, por exemplo, dessa relação? Eu só estou estressado, ou não, eu estou precisando de ajuda, dificulta a busca por ajuda? Bom, a maioria das pessoas tem um certo medo, né? Sim, um receio. Já temos Sim, nós temos uma realidade muito, muito difícil de ser trabalhada, que é justamente os mitos, as mentiras acerca. Eu não quero saber que se eu souber... Sim, e assim por diante. Então, essas questões, elas têm que ser trabalhadas a partir do conhecimento, né? O conhecimento liberta a gente de muita coisa. Então, se eu me conheço, se eu tenho acesso a esse conhecimento, se eu me permito estudar, saber com o que eu estou lidando, esse estigma vai ficando cada vez mais longe e nós vamos ficando cada vez mais perto de uma vida saudável, de uma vida tranquila e de uma vida onde a nossa saúde mental, né, consegue ficar em dia. E quais transtornos mentais são frequentemente ignorados? Que você vê assim, que nossa, essa pessoa já está precisando de ajuda e ela não vai procurar. Eu acho que nem é questão de ser ignorado ou não ser ignorado. Específico. Pela pessoa. Sim. Não é que ela tá fazendo isso porque ela quer. Não, eu acredito assim, não é que tem um tipo ou outro tipo de transtorno, de características que são ignoradas. Depende muito da concepção que a pessoa tem de saúde, de qualidade de vida e assim por diante. O que eu percebo é que tem muitas pessoas que estão já numa fase doentia, né, dentro de um processo de adoecimento relacionado a essa parte da saúde mental, mas elas não conseguem assumir isso para si mesma. Né? Então não é que o transtorno de ansiedade é o que é deixado de lado. Não é isso. A questão é qualquer sintoma e qualquer coisa que acontecer fora do padrão de normalidade, fora daquilo que a gente está acostumado, entre aspas, né? Com o que a gente com a nossa forma de se comportar, com o nosso estilo de pensamento, já está distorcido e já é um sinal de alerta. E aí depende muito do conhecimento que a pessoa tem, do autoconhecimento e da capacidade de se permitir conhecer-se e conhecer melhor sintomas, formas de tratamento e assim por diante. Se a pessoa busca ajuda, ela está permitindo conhecimento. Mesmo que ela não entenda o que vai acontecer ali, mas ela busca uma ajuda, já muda o primeiro passo. Sim, é um grande passo. Eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu queria, mas eu vi que alguma coisa eu tinha que fazer. Sim. Agora, a grande questão não é qual é o tipo de transtorno que
que caracteriza isso, mas a forma como você vê aquilo que não está dando certo na sua vida. O sinal de alerta é dado em você, não são as pessoas. Todo mundo tem esse sinal? Ah, tem. Todos Porque eu temos. sinto assim, comigo, alguma coisa que sempre tem alguma, eu sinto alguma coisa, tipo, isso não tá certo, não vai dar certo. Esse é um tipo de sinal para quem para quem não tá percebendo que precisa de ajuda e tal, já ir buscar. Também, isso daí é um pouco na questão do seu sentido, né? Você perceber que dentro daquela linha de raciocínio que você tá, você vai ter que tem alguma coisa que está errada. Mas o sinal de alerta em si, dessas questões do transtorno mental e dos sintomas em si, são justamente os sintomas. É um coração acelerado, é uma falta de ânimo, uma falta de motivação, é um pensamento exacerbado acerca de um assunto específico. Tudo isso são sinais de alerta. Então, E hoje a gente tem o lado bom da internet, que a gente consegue tudo que a gente quer, e o lado ruim que isso tá cada vez mais pessoas falam disso, e nem todas as pessoas sabem, né, o que tá falando. Por exemplo, eu já vi, poxa, muitas vezes a gente faça seu teste TDAH em 10 minutos. É o que eu vejo isso uma vez por semana, acho que sim. nós que temos que estar acostumado com esse algoritmo, a gente sempre vê isso. Faça seu teste de borderline, por exemplo. E como que você enxerga essa situação agora? Nossa, isso é gravíssimo, Nestor, porque gera um autodiagnóstico. A pessoa se enquadra dentro daquele perfil e começa a acreditar que realmente é aquilo. Quando na verdade nem sempre é. Às vezes é só uma rotina que a gente Sim. Vou dar um exemplo bem claro que vocês vão entender. Não consegue fazer, não se alimenta bem, não se preocupa em fazer atividade física, não busca estudar e tal. Aceita, mesmo tendo a capacidade de montar. Mesmo tendo a capacidade de melhorar, aceita onde está. E depois vem julgar com o país por um transtorno. É uma coisa que faz em 15 minutos na rede social. Pode voltar que eu te cortei. Sim, isso mesmo. As redes sociais, elas nos ajudam se a gente procurar canais fidedignos, profissionais fidedignos e assim por diante. Aceitar qualquer conteúdo definitivamente não vai levar a gente a lugar nenhum. E eu conheço pessoas que falam, eu tenho TDAH, onde você fez o teste, onde você fez o diagnóstico e tal? Na internet. Eu vejo muito post no Instagram e eu sou igual o que tá falando lá. Sempre falo por esse sentido. Mas assim... Lá no consultório eu vejo muito isso também, sabe, Nestor? Vocês não chegam... A pessoa já chega com um diagnóstico. Eu sou isso. Mas da onde que você tirou esse diagnóstico? Quem foi o profissional que te avaliou? Qual teste que foi usado? Que jeito que foi? Não, eu vi na internet. Não, então nós vamos começar do zero, porque tem que ter uma avaliação. Os testes psicológicos são exclusivos do psicólogo. Não existe teste fidedigno de internet. Não existe. São materiais testados, aprovados, fidedignos, que somente o profissional da psicologia pode estar aplicando. São materiais, ferramentas que nós temos enquanto profissionais, que são realmente verdadeiros. Então, existe possibilidade de você pegar um teste na internet e ir lá assinalando sim, não, sim, não, sim, não, e no fim o resultado ser efetivo? Se não teve uma entrevista inicial, se não sabe qual é a realidade. Aí, tá sabendo que vai comer. Às vezes acontece. Se não tem... Soltar. Se quiser mais tempo, pode ir tranquilo. Se não tem, dentro desses testes de internet, uma avaliação pessoal, um histórico de vida, né, dessa pessoa, não tem um estudo de caso para poder chegar naquele teste específico, porque o material que a gente tem é extenso, é muito grande esses testes, né? A extensão de possibilidades de testes de personalidade, testes de atenção e vários outros testes que nós, enquanto profissionais da psicologia, podemos aplicar nos nossos pacientes. Agora, um teste qualquer
de internet vai te dar a resposta que você precisa? Não. Aí o que acontece? Você mesmo em moldura, se coloca ali dentro e fala, Tasha, eu sou assim. A meu ver, é uma forma de limitar a tua capacidade de mudança. Porque quando eu falo que eu sou dessa forma, né? exatamente. Quando eu falo que eu sou dessa forma, porque eu fiz o teste na internet, eu falo, então eu não preciso de mudar, porque eu sei que eu sou desse jeito. Aham. E aí fica muito mais confortável para mim. Se eu sou assim, não tem por que eu fazer nada. Tem um professor meu que fala uma. O que eu vou falar agora é bem simples, mas acho que faz muito sentido. Um professor meu, eu não lembro nem de quem é essa fala. Porque ele fala assim, que a gente tá num rio, e tem vários toquinhos, você precisa se agarrar a algum para sobreviver. Eu acho que é bem nesse sentido que você tá falando de Sim. eu preciso me encaixar em alguma coisa para Uhum. continuar ou até se limitar. Sim. Isso é complicado, né? Muito Pra triste. falar a verdade, isso daí é triste. Uhum. É triste porque a pessoa mesmo se limita. Ela coloca ali um padrão e dentro daquele padrão ela aceita aquilo e pronto, acabou. Então a capacidade de mudança, de ter uma vida mais tranquila, de entender as suas atitudes, de entender a forma como ela vive, da possibilidade de crescimento, possibilidade de autoconhecimento, é tolhida ali, é cortada naquele momento. Eu me taxo assim, então eu sou assim, e a partir daqui eu não vou mudar em mais nada. É triste, muito triste. E mais também a gente saber que isso é normal hoje. Sim. Eu convivo muito com o pessoal de 17, 18 anos por ser embaixador, está sempre presente em escolas, e eu vejo realmente muito isso. Que eles pegam um teste, pegam alguma coisa e pronto. É isso. E assim, de que forma que esse pessoal, não só esse pessoal mais novo, mas mais velho também, pode encontrar conteúdo que seja. Qual foi a palavra que você falou mesmo? Fidedigno. Conteúdo fidedigno, ou eu que buscar uma ajuda profissional em relação a isso, para não ficar buscando em rede social e essa comparação que elas têm do corpo bonito, de tudo isso, ficar se comparando também com essas pessoas, com esses diagnósticos de rede social. Qual que é a forma correta de buscar ajuda? Então, como a gente tem em nosso favor a questão das mídias sociais e as possibilidades de ter acesso a essas mídias amplia o nosso horizonte de conhecimento, o certo é você trabalhar dentro de possibilidades de acesso à informação de profissionais credenciados, de profissionais bem vistos, de profissionais já, como que fala? Conceituados, né? Então, procurar profissionais dessa forma para um processo inicial de conhecimento. Inicial. Por quê? Aquele profissional, por mais bom que ele seja, por exemplo, tem vários profissionais na internet que são excelentes. Excelentes, que trazem informações reais, que trazem informações que ajudam a gente nesse processo de conhecimento, de crescimento. Isso é ótimo. Mas isso é uma coisa inicial. O correto é você começar por esse processo para colocar a seu favor, né, a questão das mídias sociais fidedignas, das informações que a internet traz. Isso é ótimo. Mas também procurar um profissional na sua comunidade, um profissional que realmente possa te acompanhar, porque uma coisa é você ter a informação ali, outra coisa é você ter o tratamento. O tratamento é fundamental, seja ele psicológico, seja ele medicamentoso, seja ele qual for. O processo de tratamento, ele é fundamental para que a gente consiga ter uma estabilidade emocional e uma saúde mental em dia. O conhecimento é importantíssimo, mas o tratamento só pode ser feito a partir do momento que você procura um profissional para te conduzir. Antigamente, a gente não, as pessoas mais velhas não tinham tanto acesso a essas informações na rede social, na internet. Hoje tem. E como você acha que a internet muda a maneira que as pessoas veem e se diagnosticam em relação à saúde mental? Bom, por ter esse conhecimento tão vasto, né, a gente tem mais acesso a informações, tem mais acesso a formas de trabalhar, né?
Antigamente era mais difícil esse acesso, justamente porque não tinha o alcance das nossas mãos, né? Tudo isso que nós temos hoje, né? Por exemplo, quando eu era, quando eu estudava, lá no Coronel, no ginásio, né? Para a gente fazer um trabalho, a gente tinha que sair de casa, levar o papel ao maço. Eu acho que hoje em dia as pessoas nem vão saber mais o que é isso, né? Eu não sei o que é. A folha de papel ao maço são 4 folhas de caderno, só que fechadas. Pra você poder fazer o trabalho. E ia na biblioteca, pegava o livro e transcrevia tudo que estava no livro para folha de amasso. Aprendia, mas era muito mais difícil. Hoje em dia nós temos o conhecimento ao alcance das nossas mãos, né? Isso pode ser positivo? Pode ser positivo, mas o lado negativo é que com tanta facilidade nós temos a tendência de nos limitar a somente aquilo que a gente está tendo acesso. E não procurar realmente uma possibilidade de tratamento. Quando se fala de saúde mental, nós temos que ficar atentos, porque não é só o conhecimento, o processo em si é muito importante. Entre o conhecimento e a sanidade mental, entre o conhecimento e você realmente saber viver com mais tranquilidade, com mais leveza, saber enfrentar as situações do dia a dia, porque todos nós temos, né, situações a serem enfrentadas, né? Mas existe um processo aí de transformação, de conhecimento, de amadurecimento que a gente tem que passar. Você disse que, eu até comentei que você aprendeu, e você vê assim, você que sabe do que está falando, você vê na internet, já viu de um conteúdo que você diz, isso está muito errado. Você encontra? Sim, muitas coisas. Nós temos muitas situações que são totalmente distorcidas. Vou só citar um exemplo. Quando a pessoa se encontra num processo depressivo e escuta de orientadores, de pessoas que são referências na comunidade ou na internet em si, que é falta de Deus, que é falta de rezar, que é falta de trabalhar. Isso não existe. A ansiedade, a depressão são doenças. Da mesma forma que um diabético, que um hipertenso precisa de um tratamento, a pessoa que tem ansiedade, tem depressão também precisa. É a mesma linha de raciocínio. E essas falas, a meu ver, maldosas, porque eu considero isso uma atitude maldosa, né? Somente atrasa esse processo dessas pessoas. Eu vejo um sofrimento imenso, de pessoas que buscam esse tipo de informação, que distorce a realidade, que limita a capacidade delas de procura de tratamentos, porque acham que, na verdade, elas não precisam. É só a falta de rezar, é falta de trabalhar e assim por diante. Então, é que nós falamos lá no início da nossa conversa, né? As mentiras, o desserviço contido dentro das mídias sociais atrasam e muito no processo, né? E fazem com que essas pessoas levem um tempo muito maior para poder entender e assumir que fazendo um tratamento elas podem sim, ter uma vida boa, sim, ter uma vida tranquila, sim, aprender a lidar com os enfrentamentos do dia a dia. Que legal. Eu não queria, eu acho que a gente poderia ficar aqui umas 3 horas para mais conversando. Mas se eu pudesse pedir alguma coisa, eu pediria para você falar vídeo de você mesmo, para o pessoal que está nos assistindo, alguma mensagem, alguma coisa para quem está passando por alguma situação assim, que você falaria de início, tipo, essa pessoa que a gente falou que às vezes não tem tanta informação, isso, o que você falaria para ela que está nos assistindo, para que busque ajuda, para que entenda, para que se conheça? Primeira coisa que eu vejo, a necessidade é que ela entenda suas próprias limitações. Muito importante. E entenda que nós somos de carne e osso, que nós somos humanos, que muitas vezes a gente tem que viver como se fosse de ferro. Mas na verdade nós não somos. E que tá tudo bem. Tá tudo bem sentir tristeza, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir insegurança. Não tem problema nenhum. É humano.
é humano. É justamente o que nos faz humano, o que nos faz de carne e osso, são essas limitações que nós temos. Mas quando isso altera padrão de pensamento, padrão de comportamento, motivação e coisas nesse sentido, a gente tem que entender que está na hora de buscar uma ajuda profissional e buscar uma ajuda no sentido de autoconhecer-se para ter o autocuidado. A terapia não funciona como uma escravidão. Eu vou te acorrentar em mim e o resto da vida você vai precisar de mim para poder ser feliz. Não. A terapia é justamente a busca, né, a ajuda para a pessoa nessa busca do autoconhecimento e da consciência, para que ela consiga caminhar com as próprias pernas, para que ela não dependa da gente a vida inteira. Então, a terapia ela é libertadora. O que eu falo hoje, o conselho que eu dou para pessoas que estão passando por esse processo ou que se identificam de alguma forma com alguns sintomas, algumas coisas que nós conversamos nesse tempo de troca que nós estamos tendo aqui, é que entendam que mesmo com todas as limitações, elas merecem ser felizes, elas merecem ter uma vida tranquila, elas merecem e têm o direito de viver bem e de viver em paz. O processo terapêutico gera na gente essa liberdade para a gente ser quem a gente é e saber se posicionar diante dos percalços da vida, das situações que a gente vai encontrar ao longo do caminho. A terapia não faz com que o barquinho pare de balançar. Ele vai continuar balançando, mas você vai conseguir se organizar de uma forma onde as coisas que acontecem na nossa rotina não exerçam algo tão nocivo na nossa vida como como a gente tem visto ultimamente. Uma pessoa com o processo terapêutico, trabalhando dentro desse processo terapêutico, ela tem muito mais material, muito mais experiência e muito mais formas, técnicas para poder organizar seu pensamento, organizar sua rotina, para que tenha uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. O meu recado hoje é: se permita. Se permita conhecer-se, se permita entender suas limitações, se permita entender que você é de carne e osso. Não fique vivendo como se fosse de ferro. O primeiro grande passo é esse: entender nossas limitações para procurar a ajuda do jeito certo. Olha, eu fico até fico super feliz de você aceitar desde o início, porque eu vejo em você, tipo assim, eu te acho uma profissional, uma pessoa de muita luz, falando assim, de coração mesmo. Você fala com o coração, você fala tão de mente aberta. Quando você tinha lá seus 20 anos, 18 anos, você pensou fazer faculdade, será que você se via assim? Será que você se enxergava assim? Porque hoje, quando eu tiver na mesma fase que você tá hoje, eu quero ser igual você, assim, sabe? Não te enxerga. Mas que orgulho! Então, porque eu cheguei pra você e falei: Alessandro, vou gravar um podcast, você quer participar? E você, assim, eu te acho muito relevante, um profissional incrível, e mesmo assim, você falou: não, vamos sim, você sempre vem, sempre deixa a porta aberta pra voltar, igual foi agora. Então, graças a pessoas como você, que eu consigo chegar cada vez um degrauzinho a mais, entendeu? Aí eu, tipo, aquela Alessandra lá, quando começou a faculdade e tal, eu fico imaginando isso, e aquela Alessandra que tá onde eu tô hoje, tá abrindo porta para outras pessoas, entendeu? Que é eu hoje, no caso. Então eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo. Porque se não fosse pessoas como você, eu não estaria no projeto que eu tô hoje, não teria esse episódio que para mim, um dos mais importantes, assim, para falar sobre saúde e tal. Então eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter vindo a primeira vez, ter aberto essa porta, oportunidade. E de novo agora a gente aqui conversando de novo, e que venham mais vezes aí, porque por mim a gente pode continuar sempre. Obrigado de coração. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o teu carinho de sempre, agradeço essa admiração que você tem, né? E cada coisa que a gente faz, não só aqui, mas no trabalho do dia a dia, a gente faz para poder levar
né, mais conhecimento, uma vida mais digna, mais tranquila para as pessoas, né? Então, o meu objetivo como profissional é fazer o bem. Meu objetivo como profissional é colocar em função daqueles que me procuram todo o conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, da graduação, das pós-graduações e de todo o processo de estudo que a gente tem, que a gente nunca para de estudar, né? Uhum. Não faria sentido a profissão se não colocasse isso em função das pessoas. Então, mesmo com todas as limitações, a gente continua acreditando no ser humano, acreditando no processo, acreditando no poder de melhora que cada um tem, não só na vida pessoal, mas também na melhora das condições de sociedade, de humanidade, né, que o ser humano tem. Fico muito feliz pelo convite. Continuo aberto a próximos convites. Sempre que você quiser, vou estar sempre à disposição. E Fico espero muito feliz. poder ter ajudado outras pessoas nesse nosso bate-papo. Uhum. Não tem dúvida. Eu agradeço. Pra gente fechar, acho que tem aquela frase que você pode ser o melhor profissional, mas se souber ser humano não adianta nada. Eu acho que você Certo. sabe ser os dois. Ai, que bom, fico muito feliz. É isso. A vida da gente não tem sentido se não for em função do outro, né? Uhum. Se a gente não se colocar à disposição do outro. A gente tem que se amar, se conhecer, saber reconhecer as nossas características, as nossas limitações, mas também as nossas qualidades. E colocar isso em função das outras pessoas faz dar um sentido ainda maior a tudo isso, né?